Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais o nosso conteúdo sobre o funcionamento do sistema nervoso. Vamos descobrir um pouco como as diferentes partes do encéfalo podem funcionar, trazendo informações importantes e nos ajudando a desvendar esse mundo que nos cerca. Também vamos tentar conhecer um pouco mais sobre o funcionamento desse sistema nervoso e, quem sabe, chegar a discutir um pouco, apresentando para vocês as células, as principais células do nosso sistema. Tá curioso? Vamos lá, vem comigo! A imagem desse encéfalo vem para lembrar que a partir de agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma cirurgia importantíssima para desvendar um pouco sobre a funcionalidade das diferentes partes do nosso encéfalo. Bom, nessa cirurgia vocês vão conhecer um pouquinho sobre como o encéfalo funciona. Preste atenção e eu vou falando com vocês ao longo dela. Então, nesse vídeo vocês vão ver um pouco sobre a história do cérebro. É um vídeo bastante interessante sobre o assunto. Eu acho que vale a pena ver ele na íntegra, mas aqui eu separei para vocês apenas a parte que mais me interessa. Como ele está todo em inglês, eu vou tentar fazer não uma tradução, mas uma indicação daquilo que é importante para a gente. Então, aqui você está vendo uma cirurgia de cérebro. Na parte de cima você vê um tumor, aquela parte mais pretinha. Então, a cirurgia toda vai tentar fazer com que esse tumor seja retirado. I've known neurosurgeon Henry Marsh for over 25 years. But this is the first time I've seen him at work. The first time I've been face to face with a living human brain. Standing next to Henry, peering down at the surface of the brain, it is incredible to think that these nerve cells somehow create the human mind. We all think of mind and matter as being separate things, but it is very extraordinary when you actually see the brain, and particularly if you operate upon it. And if you think, I am actually operating upon thinking, I'm operating upon feeling. Today, Henry is going to remove a tumour from Sarah Kitchen's brain. It's a delicate operation, because the tumor is near a region of the brain. Então, aqui a gente está falando de uma operação bem delicada e que a pessoa precisa estar acordada para fazer essa operação. Então, a paciente que está ali vai ser acordada, ela está saindo da sedação dela, e a partir desse momento eles vão fazer alguns testes no cérebro dessa paciente para tentar entender quais áreas vão ser afetadas e quais áreas não vão ser. Ali ela está sendo acordada nesse momento. And have somebody operating upon your brain is jumping into the deep end with a blindfold on, and you hope you're going to come out the other end in one piece. But if you're actually awake while it's going on, there's in a sense, a much greater sense of control, and in a way you're part of the team. What we're going to do now is we're going to get you counting and talking when I touch your brain with an electrode, so we can just work out where the speech area is. Okay? Sarah, can you squeeze my hand? Can you feel my hand? Once Sarah's awake, Henry begins to pinpoint the crucial speech areas What's your name? by using tiny pulses of electric current. E eles estão pedindo para Sarah falar algumas coisas enquanto eles estimulam ou cortam a estimulação de partes do encéfalo dela. Down again. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele está pedindo para contar até 10. 6, 7, 8, 9, 10. That's great. E toda vez que ele retira ou que ele coloca aquele instrumento no encéfalo, ela esquece o processo de contagem, né? Ela esquece qual é o próximo número. Quando retira aquele instrumento, ela volta a lembrar. Então ele está interrompendo o fluxo de informação naquele ponto, e ele já sabe que se ele fizer alguma coisa naquela região do cérebro, se ela perder, provavelmente ela vai ter dificuldades com lembrança de números, por exemplo. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Go on counting.
12, 12, 13, 14, 15. Okay. Wash, please. Well done. That's Sarah, brilliant. thank you very much. That's Sorry brilliant, to Sarah. play games with you like that. It's such a bizarre experience. Talking to Sarah about her favourite recipes, while Henry is prodding around in the very thing that makes her who she is. I had one the other day that I absolutely love, like the panna cotta, the ricotta cheese and spinach. Esse é só um teste interessante e importante que acontece durante o ato cirúrgico para que o cirurgião diminua o erro, ou melhor, não o erro, mas diminua o dano às funções normais do encéfalo. Interessante essa cirurgia, não é? Espero que você não tenha ficado um pouco enjoado. Eu tentei colocar as partes mais legais de se ver, de se acompanhar, para que ninguém perdesse esse momento. A partir desse momento, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre essas diferentes áreas do nosso encéfalo para tentar entender, inclusive, um ponto da aula passada, o ponto que fala do nosso grande e ilustre Phineas Gage. Então não é intenção na minha disciplina desvendar as pequenas partes, destrinchar o cérebro como um todo para vocês, até porque vocês terão essa disciplina um pouco mais à frente, que é a disciplina que vai tratar especificamente do cérebro. Mas é interessante mostrar algumas coisas importantes sobre ele. Então dá uma olhada nessa figura aqui para você entender um pouquinho como é que são algumas das estruturas importantes do cérebro para a nossa discussão. Bom, você aqui está conseguindo perceber uma parte mais marcadinha, ela é chamada de sistema límbico. O sistema límbico é um cérebro primitivo. Ele existe em diferentes outros grupos. O sistema límbico ele é responsável pelas atividades fisiológicas básicas, instintos e emoções. Dentro do sistema límbico existem áreas que, quando estimuladas com corrente elétrica fraca, podem causar intensa sensação de prazer, de dor ou de raiva. Se em um experimento, por exemplo, um rato tiver a oportunidade de estimular esse centro de prazer no seu cérebro, ele vai ignorar completamente qualquer coisa, tal como comida, sexo, enfim, qualquer outro estímulo externo, ele vai ignorar e ele vai estimular o seu cérebro, ou melhor, ele vai estimular essa região de seu encéfalo até a sua morte. A busca do prazer por esse ratinho acaba se tornando uma obsessão para ele. Ao redor do sistema límbico, eu encontro um neocórtex, que no caso dos mamíferos e principalmente dos seres humanos, ele é extremamente desenvolvido e ele tem vários sulcos, várias pequenas dobras, reentrâncias. E a gente divide esse neocórtex em dois grandes lobos, em dois grandes hemisférios. E cada hemisfério é composto por 4 lobos. Bom, use a sua imaginação. Tente perceber essa figura que eu vou colocar aqui como se fosse uma luva de um lutador de boxe. Opa, como é que eu vou fazer? Fazer para cá. A luva de um lutador de boxe. Para cá, acho que fica melhor. A luva de um lutador de boxe. Em que você tem o dedão e o restante da luva aqui. Bom, vou jogar lá e vamos ver se você consegue perceber os lobos. Bom, a parte da frente dessa luva de boxe é chamada de lobo frontal. Logo atrás, o que seria o peito da mão, né, o dorso da mão, é o lobo parietal. O dedão seria o lobo temporal. E a junção do punho com o antebraço seria o lobo occipital. Cada um desses lobos tem funções muito importantes e muito interessantes que vocês vão discutir, detalhar nessa disciplina de neuro mais à frente, certo? Mas é importante e interessante perceber que eles interagem entre si e eu tenho algumas informações relevantes para esse momento sobre alguns desses lobos. Então vou deixar aqui em destaque para vocês o lobo temporal. O lobo temporal está envolvido, entre outras coisas, com o reconhecimento, nomeação e identificação de objetos. Algumas lesões no lobo temporal podem levar a uma condição médica chamada de agnosia. O indivíduo ele percebe que há um estímulo, mas ele não consegue
a identificar, nomear, ele perde a capacidade de rotular esse estímulo. Lesões em algumas áreas desse lóbulo temporal podem levar à incapacidade de reconhecer face. É isso mesmo, você vê a pessoa, você não consegue reconhecer a diferença entre as faces das pessoas. Então, mesmo que seja uma pessoa velha conhecida, que você tenha um convívio muito intenso, você não consegue reconhecer essa pessoa pela face. Você pode reconhecer pela forma de andar, pelo jeito de falar, pelo tom de voz, pelo cheiro, mas você não reconhece rosto. Então a gente tem vários experimentos feitos com macacos, por exemplo, que demonstram isso que eu estou falando, e algumas pessoas que sofreram acidentes e tiveram lesões no seu lóbulo temporal acabaram por perder a capacidade de reconhecimento. Então perceba que conhecer alguém não necessariamente vem apenas de uma área do meu cérebro. A parte associativa do reconhecimento de face encontra-se ali. Olha só que interessante, ainda falando do lóbulo temporal. Algumas lesões em certas regiões do lóbulo temporal podem levar a pessoa a ter uma dificuldade de compreender o idioma falado. Entretanto, a escrita, a fala não são alteradas. Ela fala, ela escreve, mas ela não compreende bem o idioma que é falado ao seu redor. Bom, eu vou trazer aqui a imagem do lóbulo frontal e a imagem do Phineas Gage. O lóbulo frontal ele tem diversas funções, mas as funções associadas a ele são principalmente relacionadas ao planejamento. A história de Phineas Gage, apresentada no começo dessa minha fala, ela exemplifica bem os efeitos de lesões causadas a essas áreas associativas. Pessoas com tais deficiências têm alterações drásticas de personalidade, porque não podem mais gerar uma visão precisa de si mesmas em relação ao meio em que vivem e não podem planejar eventos futuros. Então, perceba como a lesão de Phineas Gage começou a elucidar as diferentes partes do nosso cérebro. Então, ele lesionou o seu lóbulo frontal, e ao lesionar o seu lóbulo frontal, ele começou a não ter mais uma visão de si, uma visão em terceira pessoa, digamos assim, uma análise do seu comportamento. Então ele passou a falar absolutamente tudo que vinha à sua mente. É aquela trava social que a gente tem, que quando a gente tem aquela vontade de falar alguma coisa para alguém, a gente para, analisa, percebe se aquilo pode não ser ofensivo, quais são os desdobramentos daquela minha fala, e às vezes você segura a fala e guarda para você, certo? Então o lóbulo frontal ele faz essa análise organizacional do nosso comportamento. Como o Phineas havia perdido uma parte do seu lóbulo frontal, ele deixou de ter essa capacidade. Por isso ele se tornou essa pessoa tão antissocial, tão difícil de conviver. A trava é importante porque nós precisamos nos relacionar com pessoas. Falar tudo que vem à nossa mente nem sempre ou na maioria das vezes, não é tão interessante. Pelo menos não no momento em que a informação chega de sopetão para ser proferida, né? Eu sei que alguns de vocês devem estar pensando, então eu não tenho lóbulo frontal, eu falo tudo que vem na minha mente. Não, na verdade não é assim. Você filtra menos, mas você ainda tem um filtro acontecendo e ele é importante para conviver socialmente com as pessoas. Mas tente filtrar mais se você fala demais, ou então tente filtrar menos se você fala de menos. É importante que a gente aprenda a conviver com outros, respeitando as ideias dos outros também. Bom, pessoal, voltando à discussão de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, fica faltando falar de mais uma coisa que é bastante importante nesse momento. O sistema nervoso periférico, lembra que ele pode ser dividido em autônomo e somático? Somático é aquele que eu tenho comando, autônomo é aquele que eu não tenho comando. O sistema nervoso periférico autônomo, ele pode ser dividido em dois. Ele pode ser dividido no sistema nervoso periférico autônomo simpático e sistema nervoso periférico autônomo
parasimpático. Bom, geralmente esses dois ramos do sistema nervoso periférico autônomo têm funções antagônicas, funções que são contrárias. Normalmente, nem sempre, preste atenção. Enquanto o simpático nos prepara para situações de luta e fuga, o parasimpático faz justamente o contrário. Não está entendendo? Então vamos a um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha acabado de chegar na sua sala de aula, você tenha sentado em sua carteira e o professor chega com aquela cara de mal e fala: prova surpresa. Bom, nesse exato momento eu tenho certeza que você vai sentir algumas alterações no seu corpo, principalmente porque você não estudou ainda para aquela prova surpresa e bate aquela consciência no fundo do seu encéfalo falando para você: eu disse, não era para estar jogando videogame, não era para estar fazendo qualquer outra, era para estar estudando. Esse é o momento de estar estudando. Bom, voltando lá para a sala de aula. E aí, o seu corpo começa a se preparar para uma situação muito complicada, que é uma situação de estresse. Nesse exato momento, você sente o seu coração pulsando mais rápido, batendo mais rápido. Você sente a sua respiração aumentando frequência. Nesse exato momento, você está com uma enxurrada de um hormônio que é chamado de adrenalina no seu sistema circulatório. Então, no exato momento em que você recebe a informação prova surpresa, o seu corpo dispara o seu sistema de luta e fuga. Luta ou fuga, que é o sistema simpático. Ele lança informações para uma glândulazinha que está em cima dos seus rins, chamada de suprarrenal, e ela dispara adrenalina no sistema circulatório. Essa adrenalina vai se espalhar pelo seu corpo, mas também o sistema simpático vai mandar informações direto ao seu coração, mandando ele pulsar mais rápido. O oxigênio precisa circular também de forma mais intensa, então você precisa de maior aporte desse gás, então os pulmões serão afetados. A sua pupila dilata, você começa a enxergar um pouco melhor, inclusive o raciocínio se torna mais ágil, certo? Então, nesse momento, você vai decidir em lutar contra a prova ou fugir, fingindo que está com dor de barriga e vai se dirigir direto a um local para ficar fugindo dessa situação. Bom, o que se espera é que esse sistema simpático, ele te prepare para uma situação de muito estresse. Então poderia ser, por exemplo, você lá na savana africana, há 150 mil anos atrás, quando os seres humanos estavam se organizando ainda como uma espécie supernova na natureza, e você encontrasse um leão na sua frente. Então você tinha que tomar uma decisão, ou lutar contra o leão, ou fugir desse leão. É óbvio que a situação mais sensata é fugir desse leão. Entretanto, algumas pessoas resolvem enfrentar o leão. Você já provavelmente deve ter escutado falar de alguém que, por exemplo, numa situação de assalto, reagiu ao assalto. Pô, a gente sabe que reagir a um assalto é a pior coisa que você deve fazer, porque provavelmente o bandido está com uma arma de fogo, e não existe homem forte ou mulher forte perto de uma arma de fogo. Concordam comigo? E essa pessoa reagiu. Ela provavelmente reagiu de forma instintiva, porque o cérebro dela recebeu essa enxurrada de hormônio adrenalina e recebeu também ligações, o corpo inteiro recebeu descarga desse sistema nervoso periférico autônomo simpático. E aí ela acaba reagindo mesmo sem pensar. Você já deve ter reagido assim em alguma situação. Espero que não a um assalto, mas já deve ter reagido sem pensar na situação, que depois você parou e falou: caramba, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso desta forma? Certo? Então, se o sistema nervoso periférico, autônomo, simpático, digamos assim, nada simpático, ele me prepara para essa situação de lutar ou fugir quando é o ideal, o parasimpático normalmente faz o inverso. Ele reduz o batimento cardíaco, ele reduz a minha frequência respiratória, ele contrai as minhas pupilas, fazendo com que menos luz entre. E aí eu passo a ficar em estágio mais letárgico. Bom, pensa comigo aqui se isso não faz sentido em algumas situações. Muitos animais comem apenas carne de animais vivos.
certo? Se tiver lá a carcaça de um animal, se tiver um animal morto, provavelmente ele não vai te procurar, ele não vai te comer. Então essa é uma estratégia também de defesa do nosso corpo, do nosso sistema nervoso, contra predadores lá daquela savana africana, 150 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, certo? Ele desliga o meu corpo e aí eu desmaio. E nesse momento que eu desmaio, ele também vai fazer algumas coisinhas como relaxar esfíncteres, que são estruturas que vão bloquear passagem. Por exemplo, o esfíncter urinário bloqueia a passagem da urina logo abaixo da bexiga. Então ele relaxa e eu me urino. Ou então ele relaxa o esfíncter anal e aí eu relaxo e ele defeco. Bom, isso também é interessante, embora seja muito nojento. Isso também é interessante. Por quê? Porque ele faz com que você tenha cheiro de podre. E assim o animal não vai querer te comer. Bom, nos dias de hoje, obviamente, não tem nenhum animal, eu espero que não tenha, nenhum animal correndo atrás de mim para me devorar. Mas ainda preservamos esses processos. Mas só para que você tenha uma noção um pouco mais ampla, nem sempre é antagônico. Ou nem sempre, por exemplo, o sistema nervoso simpático acelera o meu corpo e o parasimpático desacelera. Vamos lá para o estômago. No caso do estômago, o que eu percebo é que o simpático relaxa o meu estômago e o parasimpático acelera as contrações, acelera o processo digestivo, ok? Então existem várias e várias possibilidades de se ver. Bom, se eu estiver falando, por exemplo, no homem, o parasimpático ele é responsável pela ereção, enquanto o simpático é responsável pela ejaculação. Então perceba que existe um mundo aqui que pode ser estudado através desses dois sistemas nervosos periféricos, ou melhor, essas duas vias do sistema nervoso periférico que são autônomos, onde eu não tenho nenhum tipo de controle sobre ele. Bom, a nossa conversa já está se estendendo. Eu espero que você tenha compreendido até aqui um pouquinho dessa nossa introdução ao mundo do cérebro. A gente volta na próxima aula mostrando um pouquinho mais sobre o funcionamento dele, certo? Então, bom estudo, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!